Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje vamos novamente abordar a questão dos medos, mas já não vamos falar dos medos nos mais pequeninos. Vamos falar nos medos em crianças maiores ou até jovens. Vamos perceber quais são os medos que limitam a ação dos nossos filhos, que limitam o dia-a-dia das nossas famílias. Existem vários e vamos também perceber como é que nós os podemos combater, de que forma é que nós os podemos solucionar, de que forma é que nós podemos dar a mão aos nossos filhos para que eles terminem de uma vez por todas. Fiquem atentos a este vídeo que é muito, muito importante. Até já! Que tipo de medos é que as crianças costumam ter? Bom, no primeiro ponto acho que é importante focarmos, não é, que o medo, e sobretudo nesta fase da infância, está sempre muito associado a esta fada que vive presa dentro do aquário, no fundo, não é? E por isso acho que é importante nós também pensarmos um bocadinho, estamos a falar de medos de que idades, não é? Ou que há medos que são muito normais, que são os medos que nós em psicologia dizemos os medos desenvolvimentais, no fundo, não é? Que fazem parte daquela idade da criança, não é? É normal a criança aos 3 anos ter medo do escuro, é normal a criança não querer sair de uma determinada divisão por achar que noutra divisão vai aparecer um monstro, ou mesmo também, não é? Temos tão invadidos com estas questões da comunicação social, que muitas vezes estes fantasmas, estas coisas são muito típicos destas fases, aqui entre os 3, 4, 5 anos de aparecerem. E depois temos que perceber aqueles medos que de facto já são mais à leita, não é? Que nos deixam assim com um sinal de que não são normais, e estes medos sim, devem ser vistos ou devem ser trabalhados de outra forma para que não despoleitem depois estas questões de ansiedade, a que muitas vezes temos associamos e vemos também em consulta psicológica, mesmo nos contextos educativos, que alteram completamente o funcionamento da criança. Ou seja, a criança deixa de viver a sua vida porque está bloqueada com aqueles medos. E isso sim é que é importante nós percebermos até que ponto é que determinado medo se torna tão presente ou de facto se torna tão evidente na vida daquela criança que é totalmente bloqueador do seu bem-estar e da sua infância, não é? E nós sabemos que há aqui medos muitas vezes que se tornam de facto verdadeiros fantasmas na vida destas crianças e na vida dos pais também. Existem muitas crianças a precisar desse apoio? Eu acho que relativamente aos medos é uma coisa engraçada. Eu creio que os medos, não é? já lá estavam e que muitos pais estão atentos a esses medos. A pandemia veio despoletar um bocadinho também este olhar atento sobre os medos. Apareceu muito medo da morte, não é? Apareceu muito medo do vírus. E se me perguntarem, se calhar estas crianças já tinham alguma tendência para ter alguns receios, se calhar já teriam, não é? Esta fase veio despoletar estes receios e estes anseios. E sim, é importante trabalhar, e isto trabalha-se em consulta psicológica também, e mesmo nos próprios contextos, muitas vezes faço muitas sugestões às educadoras que desenhem estes medos, não é? Que projetem estes medos. É muito engraçado quando os medos também ganham forma, e há muita esta questão até, mas vem para a consulta desenhar, ou venha, estamos a trabalhar a projeção, não é? A criança desenha aquilo que ela vê, e ao desenhar está também a exteriorizar este medo, ganhando-a de outra forma, e nós conseguimos trabalhando isto até ao ponto, não é? De eliminar este medo e de o colocar numa gaveta bem fechada, num caixote de lixo, de tentar aqui afastar o medo da vida desta criança, ou perceber que se calhar este medo até pode existir, mas que eu não preciso de viver com ele sempre, não é? Isto está muito associado às vezes também a outras situações pós-traumáticas, há medos a animais específicos, aquelas fobias específicas de que vamos falando, não é? Agora, é importante ao longo do crescimento percebermos que depois a determinada altura as crianças que começam a desenvolver muitos medos vão sempre aumentar o seu sistema de medo ativo, não é? Porque há outras situações, nós vemos depois muito nos adolescentes, começamos a desenvolver o medo de entrar no elevador, a desenvolver o medo de andar de avião, e tudo isto acaba por ser muito mais bloqueador depois, lá está, do funcionamento até de uma vida adulta prática, em que nos tornamos até um bocadinho obsessivos, porque estes medos, estas inseguranças todas têm muita influência depois nesta vida prática. Como é que os pais podem reagir perante estes medos? Essa é sempre, não é, a pergunta-chave que nós todos os pais temos à procura. Claro que, e isto tem sido muito evidente, pais seguros à partida transmitem segurança aos filhos. E pais mais inseguros ou que eles próprios já tenham predisposição para desenvolver uma série de medo, não é? Se a criança vai a cair, ai que já que ainda não caiu, e nós já começamos a dizer, cuidado que vais
vais cair. Isto aumenta sempre o nosso sistema de medo. Está-me a fazer lembrar alguém. Aumenta sempre o nosso sistema de medo, está muito mais ativo, não é? Temos permanente medo que aconteça alguma coisa à criança e claro que isso também, o medo também nos protege. E nós sabemos isto, senão não andávamos todos nesta fase totalmente mascarados, totalmente protegidos, tudo aquilo que está a acontecer. O medo ativa o nosso sistema de proteção, isto é importante, eu não quero agora também com isto criar aqui um alarme para os pais, no sentido de que não sejam protetores, ou nada disso, acho que a proteção é perfeitamente, é o vínculo que também nós criamos, não é? Ao nosso filho, ao nosso bebê, e tudo isto aqui também se relaciona. Mas a verdade é que eu acho que quando nós transmitimos mais segurança em relação àquilo que está a acontecer, ou também passemos esta imagem mais confiante de que sabemos que este medo não vai afetar, olha, estamos aqui no escuro, não tem mal nenhum, vês, está tudo calmo, está tudo bem, não vai acontecer nada, ou seja, a mensagem positiva que nós também podemos passar, em vez de alimentar o medo, também é muito importante. Mas nunca desvalorizar. Mas nunca desvalorizar. E esta é uma questão que muitas vezes, muitas crianças até que eu vejo em consulta, isto acaba por acontecer, ou seja, porque isto não é nada, eu sei que ele não sente nada. E esta parte da empatia, e nós até procurarmos realmente calçarmos os sapatos da criança e percebermos que de facto aquele medo que vive no pensamento dela, no subconsciente dela, é tão presente e tão real que de facto a transforma totalmente e às vezes até acontecem birras e que não querem entrar em determinado espaço, ou muitos receios de ir à casa de determinada pessoa, ou andar naquele carro, e nós às vezes não entendemos isto, até achamos que está a ser uma birra, ou que é completamente disfuncional, ou que é bizarro, e não damos a devida importância que isto merece. E aqui também é preciso um equilíbrio muito grande. Até criticamos em algumas situações. Se calhar até criticamos, não é? E esta questão da crítica depois também é muito difícil porque trabalhamos muito em inferioridade da criança, ou seja, aquilo que eu sinto não é valorizado, não é empatizado. Portanto, é muito necessário este equilíbrio também por parte dos pais em relação àquilo que de facto deve ser trabalhado e como é que nós de facto podemos canalizar isto. Mas eu acho que é passando uma mensagem de segurança, dando o equilíbrio que a criança precisa nesse aspecto, e criando também, sobretudo, um ambiente seguro e confortável à criança para perceber que tem espaço para expressar os seus medos, que os seus medos podem, de facto, ter um palco dentro de casa, mas que também estamos lá, de facto, para tirar esta água do aquário, como eu dizia, relativamente à fada que vive condenada a viver ali dentro, não é? Eu penso que, enquanto mãe, penso que de uma forma assim mais geral, eu ouço muito este medo, que é de ficarem sozinhos, da perda dos pais, ou de se perderem, de alguém os roubar. Isto é mesmo assim? Há muitas crianças com este medo. A Maria, é engraçada esta questão que me coloca, porque eu acho que estes medos que exemplifica são muitas vezes medos dos pais. E são aqueles medos que nós chamamos os medos que se projetam, não é? A criança vê, o adulto faz, a criança vê, e há aqui muitas vezes até uma modelagem destes medos em relação a uma série de coisas. E, portanto, eu alerto também um bocadinho os pais às vezes, porque muitos dos receios que nós temos como pais, e digo isto também como mãe de quase 3 filhos, não é? Que são importantes termos e que eu acho que é natural, tem muito a ver com a forma como o transmitimos. Porque se eu sei que vou para a praia e sei que tenho imenso medo que o meu filho se perca e estou permanentemente a transmitir esta ideia, mas cuidado, mas não vais para longe, mas atenção à água, mas atenção às outras pessoas. Eu posso sentir isto tudo, porque sinto que é natural enquanto mãe, mas tem a ver com a forma como eu transmito, ou até como é que faço estar a minha presença, ou que segurança é que dou à criança para ela se afastar de mim até determinado ponto. Então, isto tem muito a ver também com aquilo que com a forma como nós transmitimos, com a forma como nós estamos com os nossos filhos e, sobretudo, com o espaço, com a confiança e com a responsabilidade, consoante a idade, claro, que lhes vamos atribuindo. Isto também ajuda muito a relativizar muitas vezes os medos e a enquadrá-los em determinada... Mas assim, de uma forma prática, esse medo já existindo, o que é que um pai poderia dizer? Eu acho que esse pai poderia, sobretudo, dar conforto a essa criança. Ok, eu acredito no teu medo, eu sei que o teu medo é verdadeiro, mas vamos tentar, explica-me melhor o teu medo, onde é que tu o vês, não é? Dar aqui algum espaço à criança para o expressar e depois, com bastante calma, tentar redirecionar estas ideias, não é? Então, olha, sempre que aparecer este medo, vais pensar numa coisa muito boa que tu gostes muito. Ou pensa num lugar que tu adores quando está a acontecer este medo e vamos de facto tentar aqui outras estratégias para que tu te possas sentir mais confortável. E depois há uma das grandes também, dos grandes chavões que trabalhamos também não só na consulta e que eu recomendo imenso aos pais, não é? Que tem a ver com os relaxamentos. Que também afastam aqui uma série muitas vezes de questões
que estão tão presentes e que ajudam muito a criança a desnivelar esta ansiedade que às vezes é extremamente elevada e aos relaxamentos emergentes e progressivos que nos ajudam muito a entrar num outro, até imaginar, agora imagina que tens um gato preguiçoso, agora imagina que tens um limão na mão e trabalham-se aqui uma série de estratégias de relaxamento, não é? Da mente e do corpo, porque muitas vezes o nosso corpo também está a sinalizar aquilo que a cabeça sente, não é? E é aqui uma expressão de tudo isto, portanto também trabalhando muito esta parte de relaxar, de encontrar outras formas de se acalmar. Há crianças que se acalmam a desenhar, há crianças que se acalmam a construir uma torre de legos, há crianças que dentro dos seus espaços encontram um bocadinho esses refúgios, não é? Esses escapes. Nós como pais cá também temos que ajudar os nossos filhos a redirecionar quando sentimos que estes medos estão tão presentes e de facto acabam por bloquear a vida e a funcionalidade da criança. Acho que quando é que nós percebemos que devemos procurar também uma ajuda psicológica? Eu acho que esta ajuda técnica é importante quando nós falamos que o nível de ansiedade da criança já não é normativo. O que é isto, não é? Quase que se sobrepõe ao dia-a-dia, não é? Sobrepõe-se ao dia-a-dia. Se eu sei que tenho tanto... Aquilo impacta completamente a minha vida prática, não é? Eu quero sair de casa e não consigo sair de casa porque a criança tem imenso medo de entrar dentro do elevador. Ou eu quero sair, ou eu quero ir dar um passeio no parque, mas há 3 ou 4 cães, os meus vizinhos também passam no mesmo parque e ele começa aos gritos que já não há aqui de facto condições para podermos ir. Ou eu recuso-me totalmente, o verão é um castigo porque há de facto um medo muito específico da água e não consigo de facto entrar dentro da piscina, não consigo entrar dentro do mar. Isto é aterrorizador para a criança. Quando começam de facto a impactar, não é? Ou muitas vezes do sono, e até aqui no Aqui há Mãe já tivemos muitas explicações sobre estas questões do sono, mas muitas vezes sabemos que os medos estão muito associados também aos terrores noturnos, não é? Que aparecem em determinada fase e que são muito perturbadores de um ciclo normativo do sono e que vai depois impactar toda a vida da criança em si. Isso é que sim é preciso, de facto, termos aqui alguma atenção para canalizarmos estas questões. Ainda durante a pandemia, aconteceu-nos muitos miúdos muito preocupados com estas questões da morte e com estas questões do vírus em si, não é? Mas perceber que nós não podemos impactar a infância, não é? E a liberdade de quem está a crescer e a viver numa época histórica, mas que não deixa de ter que aprender a lidar com este medo que é permanente. É um bocadinho difícil encontrar o equilíbrio, não é? É extremamente difícil de encontrar o equilíbrio. É extremamente difícil de encontrar o equilíbrio, mas ele tem que existir, não é? E sobretudo porque mesmo no regresso à rotina, nós sentimos muito isto, né? Vimos isto. Havia imensas situações de ansiedade que até durante o período do anterior confinamento as crianças roiam imensas unhas, acabavam por encontrar outros mecanismos em casa que já eram sinais de uma perturbação constante, deste receio até próprio de sair da porta de casa para fora, de entrar dentro de um supermercado, e até a rotina da escola veio muito equilibrar. Ok, há coisas que mudaram, porque efetivamente mudaram, e nós sabemos que, não é? Mesmo dentro das escolas, os pais não entram, não há visitas de estudo, não há festas de aniversário, ou seja, há uma série de coisas que são diferentes e que são bloqueadoras àquilo que era o funcionamento normal dos sistemas e que nós precisamos enquanto seres sociais. Isto exige aquilo que é extraordinário, até melhor nas crianças do que nos adultos, que é a capacidade de adaptação às novas realidades. E eles já crescem nesta realidade, portanto, com mais facilidade, se nós transmitirmos alguma segurança, vão encontrar o equilíbrio de uma coisa que também para eles é nova, mas que vai fazer a história da infância deles. E aqui também temos que ter, de facto, algum cuidado, sobretudo nesta questão do resgate destes afetos, não é? Doutora Francisca, para terminar, nas consultas de psicologia, resolvem-se com alguma facilidade estas questões dos medos? Eu creio que isto tem muito a ver com o sistema seguro da criança, não é? Do tipo de vinculação que a criança traz. Se é uma criança com uma vinculação mais segura, estes medos aparecem pontuais. Se por inerência já é uma vinculação mais insegura ou mais ambivalente, digamos assim, em que há facto já mais predisposição, nós o que trabalhamos são mecanismos de defesa, não é? Muitas vezes cá não vamos eliminar o medo, é preciso criar bem, não termos uma expectativa falsa sobre aquilo que vai acontecer. No fundo é ensiná-los a lidar com o medo. Mas no fundo, exatamente, não é? Munimos aqui de uma série, de uma mochila cheia de ferramentas que quando este medo aparece vamos trabalhá-lo e vamos nos sentir mais seguros para o dominar. Porque, volto a repetir, não é? O medo também nos protege e também nos ajuda muitas vezes a criar aqui algum equilíbrio em termos de vida e em termos de regulação das nossas emoções.
Espero que o vídeo de hoje, que a entrevista de hoje vos traga algumas respostas, que vos lance alguns alertas para vocês conseguirem encontrar a paz que tanto precisam e dar a paz que tanto precisa o vosso filho. Para este e outros temas, estejam atentos à página, vão procurando no separador dos vídeos os vários temas abordados que já fomos fazendo ao longo do tempo. Já temos lá muito conteúdo importantíssimo, ok? Até à próxima semana.